gostaria de saudar imensamente, com um coração cheio de alegria e esperança, toda a nossa comunidade, os membros da nossa comunidade, os convidados e os nossos visitantes. Hoje é uma data muito especial para a comunidade de Bela Aliança, e compartilhar com vocês realmente é uma dádiva, é divino, é gostoso e é de Deus. Eu gostaria de saudá-los com um texto bíblico de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É essa a mensagem de hoje. Tudo o que fizermos, que seja em nome do Senhor Jesus, por graça do nosso Deus Pai. Obrigado, Bruno. Bom dia. Quero saudar também vocês nesta manhã. Como a nossa presidente já falou, essa data muito especial para a comunidade de Bela Aliança. Para quem está nos visitando, fui convidado. A comunidade de Bela Aliança ela se tornou uma paróquia aqui no centro, e com isso também contratou pastor, tem pastor para a comunidade de Bela Aliança especificamente agora, e nós somos gratos a Deus, né? A gente não foi uma divisão da paróquia de Londres, mas uma multiplicação, né? A gente multiplicou, a comunidade e a paróquia de Londres olhou e disse: vamos crescer, vamos multiplicar. E hoje então é o culto de instalação do pastor Everson aqui nesta comunidade, onde a gente está dizendo diante de Deus, e ele já assinou um compromisso antes, a paróquia também, de que ele se responsabiliza pela pregação do Evangelho, aconselhamento, consolo, orientação aqui nesta comunidade. E a gente quer fazer isso formalmente diante da comunidade e diante de Deus. É por isso que a gente está aqui hoje, nesse culto de instalação. Por isso também quero saudar aqueles que estão nos visitando, os familiares, tanto do pastor Everson como também da Anne. Que bom que vocês estão aqui também nesse dia. Também aqueles que estão visitando nós. Vejo que tem pessoas da comunidade de Londres que estão aqui. Que bom que estão aqui também conosco. Mostra que não foi uma briga, né? Foi uma multiplicação. Isso é muito positivo, é saudável. Também quero saudar assim a liderança desta paróquia, especialmente no nome da dona Lula, que teve esse processo. Foram alguns anos de conversa, né, dona Lula? Foi muito diálogo, muitas reuniões para conduzir até aqui, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento. E assim são da comunidade, são também pastor Everson e família, Irane. Que bom que vocês podem estar também servindo a Jesus agora nesse lugar. Louvo a Deus por isso. Dito isso, eu quero convidar para a gente se colocar diante desse Deus, que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Isso. O Deus Filho, que Jesus veio aqui neste mundo para nos salvar. E o Espírito Santo, que é quem une a igreja. Eu e você estamos aqui nesta manhã, porque o Espírito Santo nos chamou, nos reuniu aqui. E é no nome de Deus mesmo que nos se reuniu aqui nesta manhã. Eu queria convidar quem quer para se colocar de pé. E juntos nós orarmos e pedimos a presença desse Deus aqui em nós também queremos, diante deste Deus, reconhecer quem nós somos e confessar nossos pecados, pedindo que Deus venha nos perdoar, para que possamos estar nesse culto diante dele. Vamos orar juntos. Quem quiser levar a sua cabeça pode fazer. Senhor Deus amado, nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã. Prostramos diante de Cristo Jesus, Teu Filho. Com reverência, temor, nós queremos Te adorar e Te bendizer, sabendo que És o Deus Criador do céu e da terra. E apesar da nossa rebelião, nosso coração duro, em Cristo Jesus Tu vieste a este mundo para nos restaurar, nos resgatar. Não merecemos a salvação, mas por causa da Tua grande misericórdia, Tu vem e oferece salvação, já aqui neste mundo por toda a eternidade. Somos gratos por isso, nós Te bendizemos em nome de Jesus. E diante de Ti, sabendo que Tu és Deus santo, temível e poderoso, nós também não podemos esconder quem nós somos. Somos homens e mulheres pecadores que
se afastam da tua graça, da tua bondade, e agem com orgulho, agem também com grosseria contra o próximo, contra a tua criação, agem com idolatria diante de ti. Pedimos perdão, Deus. Nos perdoa, nos absolve, nos lava completamente para que possamos te adorar livremente aqui nesse culto e que o diabo não tenha do que nos acusar. Nós confessamos nosso pecado, reconhecendo que precisamos desesperadamente da tua graça. Em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de ti. Amém. E se você confessa o seu pecado e tem a feita intenção de abandonar todo o erro, como um servo de Deus e ministro da nossa igreja, eu quero anunciar a ti a remissão de todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e não pequem mais. Amém. Pode vir aqui. Muito bem. Que bênção, Pai, se você está nos filhos de vocês, para que eles ouçam a palavra. A gente acha, mas o cultinho é culto mesmo. É culto das crianças, onde elas vão ser alimentadas pela palavra de Jesus. Que bom que você faz isso. Isso é o maior presente, o maior legado, a maior herança que você teve para os filhos de vocês. Aquele trabalho que a gente passa de segunda a sábado, trabalhando no outro para deixar para eles alguma coisa, pequeno do lado disso daqui. Do lado desse legado que a gente vai deixar. Que bom que vocês estão fazendo isso para isso. Vamos orar juntos ainda pelas crianças. Quem quiser estender a sua mão para abençoar essas crianças, Senhor Jesus Cristo, também as crianças recebem da tua palavra no culto infantil. Muito obrigado. Abençoa os amados orientadoras desta manhã, para que elas possam trazer também a tua mensagem, a palavra viva para essas crianças, a fim de que elas sejam alimentadas espiritualmente hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom culto para vocês. Deus abençoe. Faz a sua lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar buscado. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar suave. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar suave. Das palavras dos teus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Das palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Tenham essas pessoas por máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam.
e vivam em paz uns com os outros. Everson, eu creio que aqui nós temos, Paulo fala aqui, para a igreja ter consideração por aqueles que trabalham. Eles estão dando pelo menos 3 responsabilidades e 3 privilégios do ministério. Por um lado, ele está dizendo aqui, para a igreja tem um apreço por aqueles que trabalham. Ou seja, o ministério pastoral também tem a ver com o trabalho, com o serviço, a palavra servir na causa do reino. Todas as pessoas da nossa igreja, nós compreendemos que a vocação é todas as pessoas que têm. Não existe uma vocação maior ou menor. Todas as pessoas têm vocação. Aquele que conserta carro está fazendo isso servindo ao Senhor para o bem do outro. Aquele que planta na agricultura coloca o seu serviço para o bem do outro. Aquele que é professor, coloca o seu serviço, e assim todas as profissões são vocação para o bem do outro. Da mesma forma também o ministério pastoral está a serviço, é uma vocação. E desta forma, de forma especial agora, o pastor ele trabalha nessa função, por isso ele também vive disso, né? Por isso ele vive. E aqui tem uma responsabilidade de trabalhar, como fala, quando Paulo também se dirige à igreja, ele diz aqueles que presidem, aqueles que estão dirigindo, indo na frente, apontando o caminho. Essa é uma responsabilidade também do pastor. Ele também, nesse sentido, preside a comunidade. Ele mostra, é assim que se faz, é assim que a gente deve fazer, é assim que a gente lida com a esposa, é assim que a gente lida com os filhos, é assim que a gente orienta quando a gente está dirigindo, e ele vai na frente presidindo, apontando o caminho e já vai caminhando na frente. É responsabilidade. Por fim, quando Paulo diz para a igreja que é para ter em máxima consideração aqueles que admoestam, é porque essa também é uma responsabilidade do pastor. O que é admoestar? Às vezes nessa caminhada tem gente que resolve sempre no meio do caminho. E o pastor tem que ir lá e dizer, vamos caminhar. Tem que chamar a atenção. E eu não sei vocês, mas quando eu era criança, os irmãos dizem que eu era bastante elevado, não sei se era verdade. Mas o que eu sei é que minha mãe chamou muito a minha atenção. Muitas vezes. Meus pais tinham que, naquele tempo, chamar a atenção de uma forma assim, havaiana, sabe? Hoje não faz, mas naquele tempo fazia, né? Eu tive que ter um encontro com a havaiana algumas vezes. Fui admoestado. Garanto para vocês que você é honesto. Mas olhando para trás, eu sou muito grato aos meus pais. Ambos já são falecidos. Sou muito grato aos meus pais pela administração, porque foi necessário. Assim também, a responsabilidade que você tem, pastor Edson, de admoestar a igreja. Eu sei que isso é pouco, mas é necessário. É necessário. Por outro lado, tem também um privilégio, porque Paulo se dirige à comunidade e diz: tenham por aqueles que presidem vocês, que admoestam vocês, por aqueles que trabalham por vocês, tenham apreço. O que é isso? É valorizar, é colocar valor, saber que é importante, precisamos dele, é ter apreço. Ele diz aqui, ter também consideração, ou seja, nós vamos ouvir o que ele tem para dizer. É isso, é ter consideração. E por fim diz aqui que deve ter também amor por ele. E amor nem sempre é um sentimento assim que a gente gosta de alguém. Amor é muito mais um compromisso, uma cumplicidade, de a gente cuidar do bem do outro. Então, se por um lado é uma responsabilidade, também é um privilégio poder seguir na comunidade. E vice-versa agora. Se por um lado a comunidade tem a responsabilidade de ter apreço, consideração e amor pelo seu pastor, a comunidade também tem um privilégio. Qual é o privilégio?
de ter alguém que trabalhe para vocês. E, queridos, eu falo isso não dos pastores. Muitas vezes nós estamos de madrugada já, orando pelas pessoas. Estamos ali. É um privilégio. Saber que alguém está orando já por vocês. Saber que alguém vai presidir vocês. Vai na frente, apontando o caminho e mostrando como é. É o privilégio da comunidade. Saber que tem alguém que vai admoestar como um pai a um filho pequeno. Isso é o privilégio da comunidade. Por isso, se por um lado essa é a responsabilidade do pastor, por outro lado, a responsabilidade do pastor é o privilégio de vocês. Se por outro lado vocês têm responsabilidades com o pastor, isso também é o privilégio do pastor. Poder ser cuidado pela comunidade. Por isso, nós oramos e oramos que essa relação aqui, nós falamos agora há pouco sobre isso também, que essa relação de vocês seja harmoniosa também nesse sentido. Dito isso, nesse ato de instalação também, o pastor Everson convidou algumas pessoas para fazer uma palavra, tipo padrinhos de instalação. Isso significa, eu vou dar o Mário e o Gabriel para vir na frente, pode vir aqui. Isso significa, Mário e Gabriel, que é um privilégio poder ser convidado. Mas agora isso significa que enquanto o pastor Everson estiver aqui na Bela Vista, seja 3, que é o primeiro contrato, 6, 10, 15 anos, vocês vão orar por ele. Então, é uma responsabilidade também. O compromisso da oração que eu vou fazer vocês. Então, que bom que vocês recebem esse convite com responsabilidade. E vocês também serem assistentes dele. Quem puder fazer uma palavra também para a comunidade e para os colegas. Bom dia, comunidade. Privilégio com vocês. E breve mensagem, verso que eu trouxe para vocês hoje. Mais específico, pastor, na verdade. Está em um salmo, é o Salmo 56, versos 3 e 4. Diz o seguinte: quando eu ficar com medo, hei de confiar em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus foi minha confiança e nada temerei. Quem pode fazer um notado? Eu queria ressaltar que eu não tenho tanta profundidade quanto eu gostaria de ter com o pastor Everson, mas eu tive uma boa amizade, uma boa caminhada, foi muito precioso, aprendendo muito com ele. E tendo em vista que o pastor Everson é, como está escrito nesse verso aqui, que diz que em Deus, cuja palavra eu exalto. Então, o pastor Everson, que tratou muito da palavra, tem nos ensinado muito, aprendi muito com ele, botando a palavra em alta estima. Nesse Senhor da palavra, que é o Senhor pastor. Nesse Senhor nós temos confiança. Então, querido pastor, quando houverem dificuldades, quando houverem incertezas, quando houverem coisas que nos abalam, que são internas ou externas a nós, fiquem firmes no Senhor. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio, né? Lutero, a gente vê o seu estudo de teologia, caminhando um pouquinho nesse sentido. Então a gente sempre pensa no Lutero como quem falava dessa questão de Deus ser o nosso alicerce, nossa fortaleza, nosso porto seguro, a nossa segurança. Então, fique tranquilo, pastor, de todas as adversidades que vierem, ou que não vierem também, mas o Senhor é o teu refúgio e fortaleza. É Ele que te guarda e te protege em todos os tempos. Amém? Bom dia a todos. Bom dia, mentor. Bom dia, Gabriel, pastor Silvio também. Para quem não sabe, o pastor Everson foi meu querido mentor durante um ano aqui na comunidade Verana, no Mosquito, meu nome. E Gabriel, como eu falo, é o Espírito Santo que dá a liga, né? Conduz, né? Porque a palavra que eu fui tocado para trazer para ti tem muito a ver desde já a mensagem que o pastor já trouxe, Gabriel, mas está lá em Mateus, capítulo 24, verso 35. Olha que interessante, a gente não comeu, mas nós estávamos unidos e na mesma sintonia e o Espírito Santo conduz. Everson,
Jesus falando. É Jesus falando. Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós vivemos tempos, eu creio, querida comunidade, pastores, colegas, onde nós temos uma dificuldade em fazer um filtro das informações. Se num momento da nossa história nós tínhamos dificuldade de acessar as informações, hoje nós temos muita informação e também temos muita baboseira. Mas Jesus afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Há 80 anos, Marcel Piche e Edouard Hofer, franceses, começaram a ensaiar aquilo que nós conhecemos hoje como a caneta Bic. Aliás, eu tenho uma caneta para compartilhar. Essa não precisa roubar, Isso faz parte do nosso ministério. Ficar com canetas das comunidades, cuidado. Me emprestou a caneta, pede de volta, não fica achando que Nem livro não se empresta lá, né? Então, em 1944, Marcel Piche e Edouard Hofer começam a fabricar peças para escrita. Em 1950, então, a primeira caneta Bic é lançada na França. Essa comunidade da Bela Aliança tem 116 anos, eu não lembro isso. E se Deus quiser, fará 116. No dia 31 de outubro deste ano, iremos comemorar 508 anos de reforma protestante. Céus e terras poderão passar, mas a minha palavra não passará. Tem uma música: céus e terras poderão passar, mas minha palavra não passará. Eu afirmo diante dessa comunidade, diante de Deus, que tu és um pregador fiel do Evangelho. E por tu estares esse tempo todo preocupado em ser fiel a essa palavra que Jesus lhes disse, que céus e terras poderão passar. A tua estadia aqui na comunidade, nós não sabemos quanto tempo será. Cremos, torcemos e oramos para que seja longa e frutífera. Mas a palavra, na qual quero que tu manejes com excelência, que Jesus te instruiu, essa é a verdade. Diretorias vêm e vão. Eu fiquei um ano em Roma, mas a igreja de Jesus Cristo continua. A igreja que é firmada na palavra, céus e terras, eu finalizo e motivo. Depois você já leu o capítulo 4. Jesus fala aos discípulos das coisas do último tempo, na teologia, na capítulo da teologia. E talvez nós, olhando como está o nosso mundo, como estão as situações, nos preocupamos, nos afligimos. No final do capítulo 24, Jesus vai dizer que nos dias de Noé, o povo cantava, dançava, andava, dava em casamento. Não era louco até que choveu. Talvez algumas de nós as palavras do Senhor soam muitas vezes com dura, admoestando, o chinelo havaiano, mas essas não ficam. Essas que conduzirão eu e você para a eternidade. Mas essa escolha precisa ser feita hoje. Quem sabe hoje aqui? Te desejo, meu irmão amado, querido, mentor, que Deus te abençoe e te guarde. Gabriel, nos estudos de teologia, mas um muito especial também. Glória a Deus também, Joel, pela tua recuperação. E você está aqui. Glória a Deus por isso. Querida comunidade, que Deus abençoe vocês. Vocês estão em boas mãos nessa vida. Porque esse é uma mesma palavras que são eternas, que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Maia Gabriel. Nós aqui um pouquinho. E a Gudula também, trazendo uma palavra em nome da comunidade. O pastor Everson.
isso era um sonho. E hoje nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, mas não é maior do que a nossa responsabilidade que assumimos perante nossa igreja, o nosso sínodo, a nossa então até agora ex-paróquia e perante a nossa comunidade. Porque nós entendemos que mudanças são necessárias e saudáveis, mas toda mudança, ela também nos traz uma certa insegurança, uma certa instabilidade emocional, porque a gente não tem certeza se vai dar certo ou não, se começa um processo e muitas dúvidas vêm em sua mente. Então vem aquela parte, a nossa fé. Então é aquela fé que nós temos em Jesus Cristo, e a Ele nos reportamos, e Ele nos mostrou o caminho, e nós cumprimos esse caminho com muita ética até aqui. Eu mesmo não presente gostaria de muito agradecer ao pastor Guilherme, que ele com a sua imparcialidade ética nos conseguiu motivar e sempre nos levar a Jesus. Entregue na mão de Deus. Assim ele nos motivava. E assim nós íamos cumprindo cada etapa que o processo exigia. Quero também agradecer ao Sr. Herbert Brandt, presidente da paróquia de Londres, que desde o início assentiu ao nosso desejo e até o final ele continuou com a sua mesma opinião e com sua mesma atitude de contribuição. Muito obrigado, Sr. Herbert. Também gostaria de agradecer às comunidades remanescentes da paróquia de Londres, através de seus presbitérios e diretorias, que a gente conversando chegou a um consenso. Nós chegamos a um consenso com respeito e dignidade. E assim, todos juntos, fomos adiante e conseguimos, lá em Buia, aquela aprovação que tanto queríamos. Queria agradecer a comunidade, aquelas pessoas que nos incentivavam, aquelas pessoas que tinham sempre uma palavra amiga para nos dar. Ficamos muito lisonjeados com isso. Gostaria de agradecer ao pastor Joel. Ele fez a primeira reunião conosco aqui na comunidade sobre a multiplicação. E eu acho que eu fiquei meio desanimada, porque ele, ao se despedir de mim, deu-me um abraço e disse: não desista. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Não desista. E nós realmente não desistimos. E o seu estímulo, a sua orientação foi muito importante no decorrer do processo. Bem como também o pastor Valdecir, que no momento exato soube nos trazer a explanação e o direcionamento correto. Muito aprendemos com isso e muito nos orientamos com isso. Mas eu queria fazer um parênteses ao meu presbitério, à minha diretoria. Eles me ensinaram, pastores, que a gente pode ser unido mesmo tendo divergências. Eles me ensinaram que a gente pode viver juntos, colaborando, mesmo divergindo de certas opiniões. E eles me ensinaram que a gente pode ser amigo acima de tudo. E eu senti isso em momentos que precisei. Hoje eu não os chamo mais de presbitério. Hoje eu os chamo de meus amigos, de verdade. Eu tenho que fazer um agradecimento especial a Gabriela e a família
família Bremer, através da Dona Ivone, da Lilian e do Júnior, que abraçaram essa causa justa, por acharem justa, e abraçaram a causa com muita vontade, com muita colaboração. Nós agradecemos, Dona Ivone, cada gesto de vocês, a doação principalmente. Muito obrigado pela doação, pelo carro zero que doaram a essa comunidade. Seremos eternamente gratos. Obrigado. Nós gostaria de dizer para o pastor Everson que ele é muito bem-vindo e que a gente desde o princípio se entendeu bem. Por enquanto, assim, a gente não tem nada contra. A gente vai avaliar nos próximos dias, ver como uma coisa fica depois de instalar, daí veremos, né? Mas na realidade, pastor, o senhor sabe que é muito bem-vindo. O senhor é o exemplo do sonho que sempre tivemos. E eu sei que a gente vai juntos alcançar as metas que nós temos em mente. E eu sei que nós vamos continuar discutindo como vínhamos até aqui, sempre juntos, unidos, mesmo que haja divergências. Eu gostaria de convidar todos dessa comunidade. Eu gostaria de convidar todos aqueles que têm essa simpatia por Bela Aliança. E gostaria também de pedir, pastor Everson, vamos escrever uma linda história em Bela Aliança. Realmente, aqui se encerra um ciclo, esse ano se encerrou um ciclo. A gente tem muito a agradecer pelas diretorias e presidentes passados que trouxeram a comunidade até aqui. Afinal de contas, 116 anos não é mais uma criança, né? Já é uma senhora adulta a nossa comunidade. E nós temos presentes alguns presidentes, a Dona Ivone, o Arodinho Soares. Eles foram presidentes dessa comunidade e também muito aqueles falecidos também, que muito contribuíram para que essa comunidade se tornasse forte até aqui. Daqui por diante vamos construir uma outra história, uma história mais linda que pudermos escrever. Com a graça de Deus, muito obrigado. Amém. Escrevemos agora aquilo que a gente chama de ato de instalação. E vai ser assumir um compromisso com a comunidade. E esse compromisso ele é firmado na palavra de Deus. Nós temos um resumo do que nós temos na Bíblia, chamado de Confissão de Fé, que foi elaborado no terceiro século depois de Cristo, uma confissão de fé chamada Credo Apostólico, onde a gente declara aquilo que a gente crê no resumo, está todo aquilo resumido. E a gente quer fazer as perguntas do pastor Everson balizadas em cima da confissão de fé do Credo Apostólico. Por isso a gente vai confessar agora. Eu convido quem puder para ser colocado de pé. E se você crê de acordo com essas palavras, então diga junto comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
glorificados na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pastor Everson, baseado nisso que acabamos de confessar, eu estava escutando você confessou. Pergunto, diante de Deus, o onisciente, e diante dos membros desta comunidade, você quer estar a serviço do Evangelho de Jesus Cristo e assumir o ministério pastoral aqui na comunidade de Bela Aliança, confiando na graça e no auxílio de Deus, você se prontifica a exercer o ministério de acordo com a vontade de Deus testemunhada nas Sagradas Escrituras, os escritos confessionais das igrejas evangélicas luteranas do mundo, e levando em conta a Constituição e os regulamentos da ISLB e desta comunidade, se essa for a tua vontade, corresponda assim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Queremos também orar pelo pastor Everson. Todo mundo consegue ir mais uma vez na frente? Você consegue se prostrar? Você pode aqui, montar sua aqui junto. Se a sala conseguir vir aqui, você não pode subir aqui. Isso. Eu convido vocês também para repor as mãos sobre a cabeça do pastor Everson. Queremos orar e já pedir a bênção de Deus sobre eles. Também a comunidade quiser estender a sua mão, pode estender também a sua mão. Senhor Deus amado, assim em nome de Cristo Jesus, nós queremos interceder pelo pastor Everson e a responsabilidade que assume aqui nesta comunidade. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que Tu concedas a ele discernimento, ousadia e coragem para testemunhar dia e noite, sendo visível ou não, com palavras e atitudes, o Evangelho que traz transformação, a salvação anunciada em Cristo Jesus. Capacita ele e a família, Deus amado, para esta pregação do Evangelho. Concede, Deus amado, também que tenha disposição, ânimo, a dia, incansavelmente pregar esse Evangelho, admoestar e ensinar esta comunidade. Ó Deus amado, nós pedimos que Tu venhas livrá-lo dos laços do inimigo, para que não caia em pecado, que não traga sofrimento e vergonha à comunidade. Por isso nós pedimos por ele em nome de Jesus. Que o diabo com suas artimanhas não tenha força, mas que o Teu nome prevaleça aqui neste lugar. Que o nome de Jesus cresça aqui neste lugar. Assim nós intercedemos por ele, confiamos ele nas Suas mãos e abençoamos este trabalho aqui, em nome de Cristo Jesus, a quem nós servimos. Amém. Eu trouxe um presentinho ainda para o pastor Everson também. Presente de casa, sabe? Presente para casa dele, né? Então, que Deus possa também abençoar vocês, também como casal, como família aqui neste lugar. Manter distância de votos em casa. Nós, abaixo-assinados, preparamos que nesta data, às 9 horas, tempo local, esse tempo, nesta cidade de comunidade evangélica de Confissão Luterana de Bela Aliança, em ato presidido pelo pastor Sinodal, Joel Schneider, e assistido pelos que abaixo assinam na presença dos membros da comunidade. Everson Bock foi instalado como pastor da comunidade evangélica de Confissão Luterana de Bela Aliança, integrado ao sino do Círculo Sul-Catarinense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, ISLB. A presente instalação foi devidamente autorizada pela Secretaria-Geral da ISLB, tendo o pastor Everson Bock sido eleito pelo presbitério para exercer o seu ministério por um período de 3 anos, a partir de 1º de julho de 2025. Previamente foi formalizado o documento que define a forma de manutenção do pastor por parte da comunidade e as responsabilidades recíprocas, em atendimento ao prescrito pelo artigo 23 do Estatuto do Ministério
de acordo com a sua vocação e confissão de fé, e o vínculo confessional e ministerial, assumidos com a ISLB como de sua ordenação, conforme previsto no artigo 3º do hino. O pastor sinodal Joel Schreiter, em nome da ISLB, comprometeu-se a apoiar e assistir o pastor Anderson Dó na forma prescrita nos documentos normativos da Igreja, visando assegurar condições para o regular exercício do seu ministério. Através de oração, rogaram a Deus para que abençoasse o trabalho do pastor Everson em conjunto com os membros da comunidade e presbitério, para que possam dar fiel testemunho evangélico em Jesus Cristo na sociedade que vive e nela estabelecer sinais visíveis do reino de Deus. Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Bragança, 27 de julho de 2025. Muito obrigado. Pastor Everson Locke, nascido em Itaió, no dia 24 de maio de 1982, já sabe nem o aniversário agora, né? 24 de maio de 82, filho de Nelson e Lúcia Locke, casado com Anne Karine Félix Locke desde 2007, é isso? São pais do Guilherme, do Pedro Guilherme, de 9 anos, da Ana Beatriz, de 5, que foram para o culto infantil. Também tem essa responsabilidade de deixar um bom legado para os filhos. Que bom que eles estão lá. Pastor Everson formou-se bacharel em teologia em dezembro de 2005 na Faculdade de Exército, em São Leopoldo. E no período de estudo, fez estágio no primeiro semestre de 2003 na paróquia de Campos Gerais, em Ponta Grossa, no Paraná, sob a mentoria do pastor Heriberto Gutnerk, isso, que já é falecido. Depois de formado, fez estágio complementar na paróquia de Matias Velho, em Canoas, do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2006, e no segundo semestre de 2006 até agosto de 2007, novamente na paróquia de Campos Gerais, em Ponta Grossa. Depois de fazer o colóquio na ISLB, ele realizou o PPHM na paróquia de Ituporanga entre 18 de setembro de 2007 até 27 de janeiro de 2008, sob a mentoria do pastor Valdecir Paz, lá mencionado há pouco aqui. Ele foi ordenado ao Ministério Pastoral no dia 5 de março de 2009 na comunidade luterana de Itaió, pelo pastor Zibulf, e atuou como pastor nos seguintes locais. No primeiro envio, foi para a paróquia de Bela Vista, em Ituporanga, e ficou lá do dia 28 de janeiro de 2009 até 30 de junho de 2015, e depois ficou no segundo campo de atividade ministerial na paróquia de Rio do Sul, entre o dia 1º de julho de 2015 até 30 de junho de 2025, 10 anos exatos, cravados. E desde o dia 1º de julho deste ano, então, ele está atuando como pastor na paróquia de Rio do Sul. Dessa forma, a gente quer apresentar vocês, essa família a vocês, essa comunidade, e eu queria dirigir essa comunidade também. O pastor Everson agora fez uma grande mudança na casa dele, tem que ficar pronta a casa aqui na paróquia de Bela Aliança, aqui nessa comunidade, e está na casa dele. Os pais deles estão aqui, nós vamos apresentar, a família deles está aqui. Mas é assim a comunidade, porque à medida que o pastor com a família vai se integrando na comunidade, não raro que a comunidade e os membros se tornam mais próximos do que a própria família, se tornam a família deles. Por isso eu diria assim para vocês: recebam esse casal, seus filhos, como parte da sua família. Recebam eles como parte da sua família. Ele tem a tarefa dele de pastorear, presidir, administrar, que é a vocação e a ordenação que Deus escolheu. Mas também são pessoas que precisam ser acolhidas e tratadas altos e baixos, momentos difíceis e momentos bons. Também por vocês, acolhidas assim. Da mesma forma, vocês, eu peço, olha, essa questão aqui é a família de vocês. Com
trabalham e se esforçam para criar também harmonia nessa relação. E assim eu diria para a comunidade pela aliança, quem sabe acolham essa família com a salva de palmas, dizendo: sejam bem-vindos aqui. Encerrando esse momento, também faço as suas palavras, a nossa palavra no Lula. Fiquei muito contente com o empenho e a unidade que esse presbitério se esforçou, porque foram muitas reuniões, né? Foram muitas reuniões, planejamento, a Marisa é um passo ensinado, agora eu passo pisado, às vezes um passo atrás e voltava de novo para chegar nesse ponto. Obrigado pelo esforço de vocês, louvamos a Deus por isso. Eu sei que a gente não recebe por isso, mas a gente tem que estar construindo um espaço, a gente está construindo algo no reino, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Muito obrigado. Também o Sr. Herbert leva lá para a palavra de Londres essa expressão de gratidão, porque foi um trabalho conjunto, foi feito em conjunto. Leva também para a diretora de Londres essa palavra de gratidão, que Deus abençoe também a palavra de Londres. A gente quer imaginar que isso venha gerar também frutos dentro do reino. E talvez por causa disso, ter mais pessoas da eternidade compartilhando a eternidade conosco. Deus abençoe vocês de sentar. Queria convidar ainda os familiares do pastor Everson, para ficar de pé. Os pais aí, irmãos, cunhados, podem ficar de pé. Muito bem, os pais da Anne, também os pais do pastor Everson. Que bom que vocês estão aqui também nesse dia. Também para testemunhar isso. E vocês abriram mão deles, né? Abriram mão dos filhos, para que eles pudessem ser da comunidade. Que Deus abençoe vocês também adiante como família. Amparem, continuem amparando eles como filhos, os netos, para que eles experimentem também esse calor, mesmo à distância, experimentem o calor de poder ser uma família de vocês. Que Deus abençoe, muito obrigado.